Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, parte 2 do nosso episódio de início da semana. Parte 1 você já deve ter escutado, se não escutou, escute. Eu e Felipe Lawrence falamos sobre NFL e agora o assunto é NBA. Vamos falar sobre o jogo histórico do Jason Tatum, maior pontuação na história de um jogo 7 da história dos playoffs da NBA. Vamos fazer um preview das finais de conferência da NBA. E vamos falar do futuro do Golden State Warriors, né? Que tá num momento, assim, talvez complicado. Não quero decretar logo o fim da dinastia, mas tem várias coisas pra serem definidas nesse time. E nesse programa aqui hoje comigo eu vou receber um estreante no podcast Cara dos Esportes, que há algum tempo não tem um estreante no podcast Cara dos Esportes. Estou feliz de recebê-lo aqui, porque ele tem um perfil muito legal lá no Twitter, uma das melhores coberturas no Twitter de NBA, que é o perfil, tô pegando aqui arroba direitinho enquanto eu enrolo, é o Pisou na Linha, arroba Pisou na Linha, o Matheus, que eu deveria ter perguntado o sobrenome dele antes da gente começar a gravar, mas nada como agora. Matheus, seja bem-vindo ao podcast Cara dos Esportes. E é Matheus do quê? Matheus Carvalho. Obrigado, viu? É um prazer te receber aqui no podcast. Vamos falar sobre... Começar pelo jogo 7, né? No final a gente vai falar um pouquinho também sobre o Ja Morant, né? Dependendo de como for o tempo, né? Que tem muita coisa pra gente falar, né? O Ja Morant voltou a fazer besteira. Mas vamos começar falando do jogo 7, como eu falei, o jogo histórico do Tatum. Ele que teve aquele jogo 6 tão estranho, né? Por 3 quartos... não conseguia acertar nada, até que ele engatou no último quarto, 16 pontos no último quarto. E foram 51 pontos nesse jogo 7. Bateu o recorde estabelecido pelo Stephen Curry contra o Sacramento Kings. Curry foi o recordista por 2 semanas. 2 semanas, bem pouco tempo. Tatum foi absolutamente fantástico. E os Celtics atropelaram o Philadelphia 76ers. Tem bastante coisa pra falar do 76ers. Tem uma entrevista polêmica do Joel Embiid logo depois do jogo. Mas, Matheus, o Celtics entrou nos playoffs e na temporada regular também como se não o grande favorito ao título da NBA, porque a gente via capacidade para ter jogos como esse, que a gente viu no jogo 7, com o Tatum absolutamente fantástico. E até outras peças não foram tão bem assim, né? Mas é um elenco muito profundo. E acho que incomoda muito a inconstância, mas o time no seu melhor, como a gente viu do Tatum, principalmente nesse domingo, é um time muito difícil. O que você achou do Celtics nesse domingo? O que você achou, além de Tatum, né? Não sei se você tem algum ponto para apontar de diferença da equipe, né? Tem a questão do line-up também, que acho que ajudou bastante voltar à formação do ano passado, né? Acho que esse foi o grande ponto, né? Para que Boston avançasse. Eu tinha feito um preview sobre essa série um pouco antes de começar, e eu falava que não era uma coisa tão clara que Boston deveria voltar para o Robert Williams como titular, porque você tem toda aquela questão, você compensa as ajudas no Joel Embiid, então você tem um corpo mais físico para isso, você tem um corpo mais físico para criar bloqueios, então você cria espaçamento melhor através de um corpo tão grande, com a Horford muito quente no perímetro, e muito naquela ideia. O Derrick White, titular, era uma coisa muito ofensiva. Então você tem um cara que tá muito quente, o Derrick White talvez foi o terceiro melhor pontuador do Boston na temporada, né? Então você tem um guard que se movimenta, o seu estilo fica mais fluido, que é como o Boston conseguiu mudar os rumos das suas últimas temporadas desde que o Doc assumiu o comando, né? Mas o time não tava matando bola, né? Nos 5 primeiros jogos da série, a gente teve essa dificuldade do Boston. O Al Horford teve uma sequência de jogos bem ruim, bem abaixo, né? Ali foi o jogo 5 e o jogo 6, inclusive, mesmo com essa mudança, né? Em relação à entrada do Robert Williams. Mas eu senti que Boston travou o ataque do 76ers, né? Quando eles perderam o jogo 5 em casa, eu senti que os pick and rolls do Harden e do Embiid foram muito, muito positivos contra essa defesa, que eles não tiveram resposta. E o Robert Williams, você compensa, como a gente disse, compensa as ajudas no Embiid e abre espaço para um ponto que a gente viu hoje, que foi o PJ Tucker ter liberdade do perímetro. E aí é o PJ Tucker tendo espaço, mas é um PJ Tucker muito mais hesitante, não é mais aquele rei do corner que ele era em Houston, o rei da zona morta e afins.
Então, hoje conseguiu converter bolas de 3, mas você pode ver, depois do primeiro quarto ele não teve mais um arremesso e o ataque do Sixers não andou, né? Então, acho que esse ajuste do Robert Williams foi muito importante. E, cara, honestamente, a sensação que eu fico é que se o Tatum não tivesse tão frio no começo do jogo 6, a gente podia ter visto 2 surras. Concordo. Pra mim, o time do Celtics é superior. Eu acho que, tanto na série contra o Hawks, quanto essa série agora, eles meio que desceram pro nível do adversário, né? O Philadelphia 76ers tem méritos, eu acho que teve jogos muito bons que eu particularmente não esperava. Meu palpite antes da série começar era Celtics em 5, mas essa questão do PJ Tucker, né, é aquilo, né? Se o PJ Tucker vai, sei lá, acertar 9 de 12 bolas de 3 e tu vai ser eliminado, pô, beleza, né? Você tem o Embiid e o Harden fazendo esse pick and roll que é muito difícil de parar. Você tem que dar alguma coisa pro outro time, né? E ele fez 11 pontos no primeiro quarto, terminou com 11 pontos a partida, né? Até eu tava conversando com um amigo meu no intervalo. O jogo foi, acho que foi empatado pro intervalo, né? Com uma vantagem bem pequena. Com o PJ Tucker fazendo... O PJ... Mas tava apertado, né? Se não me engano. Foi uma posse de 3 pontos. Mas foi com 11 pontos o PJ Tucker, né? Que é algo que você não espera. Então, a sensação que eu tinha é que o Celtics estava fazendo um jogo melhor e se confirmou no segundo tempo. Uma coisa que eu percebi sobre... Aliás, vamos falar do Tatum primeiro. Eu tenho depois um ponto sobre Harden e Embiid, que eu acho que a gente não falou bem do Tatum porque ele merece. Porque 51 pontos, como eu falei, o recorde, 13 rebotes, 5 assistências, 6 bolas de 3. Os Celtics nem tiveram um grande dia arremessando de 3, tirando o Tatum, né? Porque das 15 que eles acertaram, 6 foram do Tatum, né? Então, se tira o Tatum, apenas 9 bolas de 3 para a equipe. Ele foi muito criticado ao longo dos playoffs, né? E o pessoal já... Aquela coisa um pouco imediatista, na minha opinião, de... Pô, será que o Jaylen Brown é o melhor jogador do Boston Celtics? Tem que trocar. Ele é pipoqueiro, não sei o quê. E... ele, assim... Não dá pra dizer que as pessoas estavam erradas de criticar o Tatum, porque essa inconstância é que atrapalha ele, na minha opinião, de chegar no primeiro grupo das estrelas. Sim. Eu acho que tem um primeiro grupo de estrelas ali, 3, 4 jogadores, uma discussão pro off-season da NBA, e eu acho que ele tá um mini degrau abaixo desse primeiro grupo, por causa dessa inconsistência dele. Mas ele é capaz de fazer isso que ele fez, né? E ele não só é capaz de fazer isso, mas ele é capaz também de ser um grande defensor de ala. Ele melhorou muito como playmaker. E nesse jogo ele não tinha nada que os 76ers poderiam fazer contra ele. Eu acho que não tem, quando ele tá num nível como esse, não tem nada que time nenhum consiga fazer contra o Jason Tatum. E acho que as críticas são injustas, em muitos momentos são, né? Eu detesto esse rótulo de pipoqueiro com raríssimas exceções. Ele é um jogador ainda jovem, 25 anos, 26, agora não lembro exatamente. Mas eu acho que ele é tão criticado porque a gente sabe que ele pode muito mais do que ele vinha jogando nos playoffs até agora, né, Matheus? Não, com certeza. E assim, você pega um jogo como esse jogo 7. Na minha opinião, você até citou, né, que voltando um pouco ao ponto anterior, mas relacionando com o Tatum, que, pô, beleza, o Philadelphia tá ali perto, mas tá com o PJ Tucker. Hoje foi um jogo bem anormal, se você pensar a temporada do Celtics, como o Boston costuma jogar. Não foi um jogo onde eles conseguiram, por exemplo, dar muitas assistências. No momento em que o Boston finaliza aquela corrida do terceiro quarto, que o terceiro quarto acaba, eles têm 11 assistências e 27 arremessos convertidos. Então, não é a forma como o Celtics costuma jogar. O Celtics é uma equipe mais coletiva. E é justamente nessas noites em que o Tatum protagoniza, por mais que ele é um excepcional jogador, geralmente é nessas noites em que Boston se atrapalha um pouquinho, porque é aquele ataque um pouco mais preguiçoso, é aquele ataque da isolação. Só que hoje calhou que ele converteu tudo, que você falou, matou quase metade das bolas de 3 no time, 51 pontos, uma pontuação da história do jogo 7 nos playoffs. Você tem um jogo sem nenhum turnover dele hoje, com 5 assistências, então é um ponto. Ele muito raramente tem jogos sem cometer desperdícios, e hoje ele não cometeu. Então, coisa, cara. Eu concordo muito com você. Eu acho que às vezes a inconstância da tomada de decisão, principalmente dele em certas jogadas, em certos lances, às vezes, por exemplo, o próprio jogo 6, em que ele começa mal, ele vai forçando, ele tenta, assim, você vê que assim, tem um momento do terceiro quarto
em que ele puxa um contra-ataque, ele vai forçar o arremesso e aí ele tenta passar para trás e a bola vai pro Max e é um contra-ataque. Então, assim, cara, tem algumas tomadas de decisões ruins. Mas é um pontuador de 3 níveis, é um defensor muito bom. Então, assim, cara, é um jogador realmente fantástico, na minha opinião. Então, e outra, quarta final de conferência em 6 anos. É então, assim, cara, Pô, o cara entrou na NBA disputando a final de conferência, dá enterrada na cara do LeBron no jogo 7. E o Jaylen Brown são 5 em 7, se eu não me engano, né? Pro Jaylen Brown. Sim, 5 em 7 o Jaylen Brown, porque em 2017 foi com o Cleveland também, né? Com o Isaiah Thomas, né? Enfim. Então, assim, cara, os dois, eles são uma dupla muito interessante porque realmente eles têm essa questão da tomada de decisão, por mais que o jogo seja coletivo, você depende muito dessa questão dos dois, mas eu acho que ele tá muito perto do primeiro degrau da NBA. É um cara que já se provou tantas vezes em playoff, cara. Tem muito cara que tá aí há 15 anos na NBA e não tem a mesma aprovação que ele na pós-temporada. Verdade, né? Porque acho que quanto mais talentoso o cara, acho que maior a gente bota a barra, né? O nível que ele tem que chegar, né? A gente vai falar um pouco mais sobre Celtics quando a gente fizer o preview da final da Conferência Leste. Sobre o 76ers agora, eles perderam a série no jogo 6, né? Eles tiveram um jogo na mão, não conseguiram aproveitar. E eu acho que esse pick and roll do Harden com o Embiid funcionou muito bem durante a temporada regular, funcionou muito bem em vários momentos dos playoffs, mas conforme os jogos foram ficando, a série foi se afunilando contra os Celtics e deu pra ver muito claro nesse jogo 7, tem um problema que é o Harden, ele não quer mais atacar a cesta como ele atacava antes. E isso me parece, a sensação que eu tenho, é porque ele não tem mais a mesma explosão. Ele não consegue atacar a cesta tão bem, ele não chega tão equilibrado quando ele chegava. Então, ele tá atacando a cesta, ele tá procurando passe. Ele tá procurando a bola pra jogar pro perímetro. E acho que os jogadores do Celtics perceberam isso, né? Perceberam que você não precisa ter aquele colapsar a defesa na direção dele quando ele ataca a cesta. Você tem que marcar as linhas de passe. Você pode manter um cara só, né? E ele tá caçando falta ou tá caçando um jogador no perímetro. E ele e o Embiid foram muito mal. Sim, não tem outro jeito de falar. O James Harden teve 3 de 11 arremessos, 9 pontos, 5 turnovers. Embiid teve 15 pontos em 18 arremessos, 5 de 18 de quadra. Jogo horrível dos dois. E o Joel Embiid sai do jogo falando que não dá pra ele e o James Harden jogarem sozinho contra 5. Que é um negócio completamente absurdo. Não dá pra entender. Você não pode sair de um jogo como esse, que você foi muito mal, que o James Harden foi muito mal, e colocar a culpa no resto do time, né? E já virou tradição. O Embiid... Sim, Ben Simmons até provocou o Philadelphia 76ers no Instagram, postando uma foto vendo o jogo. Mas assim, virou tradição o Embiid jogar os companheiros na fogueira depois de uma eliminação nos playoffs, como ele fez com o Ben Simmons naquele ano, né? E é um absurdo o que ele falou e pode prejudicar o Philadelphia 76ers a longo prazo. Imagina se você é um segundo jogador de destaque, não necessariamente uma estrela, mas um bom jogador que tem muito mercado. Você vai querer ir pro time que a maior estrela, quando dá errado, vai colocar a culpa em você? É algo que pode prejudicar a equipe. E assim, o Harden a gente viu ano após ano, ele fazia a mesma coisa em jogo grande. O Embiid é mais novo e eu acho que em várias ressalvas, a questão da lesão e tal, mas ele simplesmente jogou mal, não tem como defender. Ele foi muito mal e fica pior ainda com esses comentários dele depois do jogo. Com certeza. Assim, eu relativizo um pouco a questão do Embiid no jogo, porque eu acho que, assim, além da dificuldade, você viu que ele permaneceu, assim, arremessando, é o que você espera da estrela, né? Mas sim, muito mal. Foi 4 de 16 no jogo, 5 de 17, alguma coisa assim. 5 de 18. Aquele ponto. Então, como a gente citou, os ajustes do Boston foram muito nisso. Cara, se você não vai me passar para aquele cara livre do perímetro, eu vou te marcar, eu vou dobrar, e eu vou ter esses pontos. Eu senti o Celtics atacando muito o Embiid hoje, né, sobretudo na sequência. Então, assim, o Embiid
uns 2, 3 jogos dessa série em que ele parecia um jogador extremamente cansado no final dos jogos. O Harden salvou ele no jogo 4, né, que estava 2-1 para Boston, e o Embiid teve decisões ruins, teve pouca recuperação defensiva, porque estava morto. Então, assim, é complicado. Um ponto que o Doc Rivers citou hoje também, que foi a questão de que ele queria que o Embiid tivesse um ano saudável nos playoffs. E é verdade, realmente, todo ano ele se machuca. Mas é uma coisa que era esperado desde... Foi um cara que ficou 2 anos para estrear na NBA e afins. Então, dou uma relativizada nisso. A aspa é muito absurda. E ele já tinha feito isso com o Harden no ano passado, quando eliminado por Miami. Que ele fala que o Philadelphia contratou o James Harden de Houston e não o James Harden menos agressivo e afins. Sobre o Harden, eu acho que é uma mistura entre esse declínio físico, eu acho que é verdade, a lesão dele naquela série entre Brooklyn e Milwaukee, que não foi bem tratada, e que, né, gerou jogou pichado, né, foi realmente complicado para ele. Você pode ver que dali em diante ele caiu muito, né, de produção ofensiva de pontos mesmo, né, a gente cita. Mas também é um pouco tático, porque os times do Doc Rivers historicamente precisam desse floor general, né? Desse cara que organiza as jogadas. Então, assim, cara, é o Chris Paul nos Clippers, é o Rajon Rondo no próprio Celtics. Então, assim, eu vejo o Harden também tomando essa questão, porque, cara, a gente viu, por exemplo, o final do Doc Rivers nos Clippers, né, aquela série contra Denver, que eu acho que é uma situação muito parecida com hoje, de um derretimento de um segundo tempo, de um jogo super equilibrado, porque o time não tinha jogada, não tinha quem construísse nada. E aí era Kawhi tentando meia distância com mão na cara, Paul George jogando na tabela. Então, assim, é muito necessário, porque realmente o Doc Rivers não é um treinador de grande imaginação ofensiva. Mas a inconsistência do Harden nesses playoffs é um negócio inacreditável, assim. Eu até postei hoje, antes do jogo, ele teve 6 jogos nessa série, né, contando hoje, nesses playoffs, chutando abaixo de 25% de aproveitamento nos playoffs. Aí você pega os outros 4 jogos dele, assim, a média de 32 pontos, e 2 jogos de 40 para salvar a temporada do Philadelphia. Então, assim, é muito inconstância, isso não ganha campeonato, cara. Foi até o que eu falei no último podcast, né, aquela questão do... Não sei se você é fã de filmes de super-herói, o filme Terceiro Batman do Christopher Nolan, né, que tem aquela prisão que o que faz os prisioneiros ficarem malucos é ter a esperança, né? E a esperança, no caso, é você ver o Harden. Ele é capaz de ter um jogo de 40 pontos e é capaz de ter esse jogo 7, né? É o que deixa o torcedor de todos os times que o James Harden já jogou completamente malucos. Vamos falar da final da Conferência Leste. Miami Heat contra Philadelphia 76ers. Miami Heat contra Boston Celtics. Porque tava aqui na pauta Celtics / 76ers, que eu fiz antes do jogo a pauta. Terceira vez, né, em 4 anos, se eu não me engano. Isso, exatamente. A gente tem o Final Four da bolha, né? Os 4 finalistas de conferência estavam nas finais de conferência da bolha também. Um jogo, 2 times que se conhecem, 2 times que não se gostam. Muitas batalhas já no passado entre... Não os mesmos jogadores, né? Mas vários dos mesmos jogadores estavam aí. Os mesmos lideranças, vamos dizer assim. Os mesmos líderes. Mas é uma série que promete um time do Miami Heat que foi crescendo muito ao longo dos playoffs. Eu tenho 2 perguntas importantes, Matheus, e vou começar sobre o Jimmy Butler. Ele foi fantástico contra o Milwaukee Bucks. Nenhum jogador poderia ter feito mais que o Jimmy Butler fez naquela série contra o Milwaukee Bucks. Contra o Knicks, ele torce o tornozelo cedo. E aí ele não joga o jogo 2. E o resto da série dele não foi o mesmo nível da série contra o Milwaukee Bucks. O quanto que você acha que era tático o Jimmy Butler, sabendo que ele não precisava ligar o 110% de esforço contra os Knicks, que mostravam muitos problemas e não era um bom encaixe deles contra o Miami Heat? E quanto que você acha que ele é uma mistura de desgaste e a questão do tornozelo? Você acha que ele consegue voltar à intensidade da primeira série contra o Bucks? Cara, eu vi uma foto dele esses dias e do tornozelo, e é um negócio, assim, inacreditável como tá inchado o tornozelo dele. Assim, eu acho que é também um misto dos dois, porque o Knicks jogou muito mais dobra
em Miami no Butler, né, do que o Milwaukee Bucks. Foi um ponto muito criticado do Budenholzer, né? Assim, cara, o cara tá te destruindo, tá tudo bem, você tá tomando bola de 3, você tá tomando um show, mas, cara, dobra, tenta alguma coisa diferente, não fica nesse 1 contra 1, tentando zona o tempo todo, que você tá sendo destruído. E o Knicks não, o Knicks fez isso, o Knicks jogou dobras, o Knicks colocou marcações duplas, triplas, ele até falou sobre isso depois da série, né, que ele esperava que contra Boston isso diminuísse, mas que se não diminuísse, eles iam fazer a mesma coisa que eles fizeram contra o Knicks, movimentar a bola, encontrar os arremessos de 3. Só que eu acho assim, eu acho que essa é a linha tênue do Heat. Eu acho que, né, se fala muito hoje na gringa, né, que a NBA é uma grande liga de make or miss, né, de fazer ou perder os arremessos de 3 pontos, e aí isso determina se você ganha uma série e ganha um título. Acho que nenhum time tem mais essa linha do que o Heat. Né, assim, cara, o Butler e o Adebayo são uma dupla desde o princípio. O Butler nunca teve um grande volume de perímetro. O primeiro playoff que o Heat vai para as finais, né, que é a grande corrida no Miami, não é um playoff monstruoso do Jimmy Butler em pontuação, mas é um playoff que o Goran Dragic joga o melhor basquete da vida, o Tyler Hero joga muito bem, o Adebayo domina a série contra o mesmo Celtics, né, que na época tinha o Daniel Theis como pivô. Então, coletivamente, o sistema é muito bom. E nesse ano, com menos armas, né, o time perdeu o PJ Tucker, já na off-season pro próprio Philadelphia não repôs, agora perdeu o Tyler Hero. Você tá dependendo de bola de 3 do Duncan Robinson nos playoffs em 2023. Tipo assim, cara, que até algumas bizarro. caíram, né? Não, então, algumas caíram, mas eu acho que assim, defensivamente você perde muito, né? Sim. Mas assim, você tem caras muito bem. Eu acho que a arma pro Heat aqui nessa série é muito sobre fazer o que fez com o Bucks. Contar com um tiroteio do perímetro, e aí é o Caleb Martin que tá jogando muito bem, é o Gabe Vincent, é o Max Strus, seja para compensar, para punir as dobras que o Celtics pode jogar no Butler, que não foi a abordagem primordial no ano passado, seja para você defender, nem o Bucks fez, né, 1 contra 1. Mas acho que é muito isso, porque eu acho que o Boston tem uma diferença muito grande nessa série, assim, em termos de qualidade de time, né? O Heat vai sempre precisar de uma combinação ali de Max Strus, Gabe Vincent, Caleb Martin, Duncan Robinson, acertando pelo menos 2 deles, acertando, sei lá, 2 de 4, 3 de 5, um negócio do tipo. Kevin Love também acho que dá pra colocar nessa conta, que vai pra você manter o Celtics tendo que respeitar o perímetro. O time do Celtics é muito profundo, né? Vai pra minha segunda questão. Eu concordo com o que você falou sobre o Jimmy Butler. Eu acho que é um pouco desgaste e é um pouco ele também se poupando um pouco numa série que não parecia tão complicada. A segunda pergunta, que eu acho que é um grande problema e um grande motivo de preocupação pro torcedor do Celtics, é que por melhor que seja o elenco da equipe em relação ao Heat, é muito mais qualificado, você tem um duelo entre Erik Spoelstra e Joe Mazzulla. É um duelo muito desigual. Spoelstra é um dos melhores técnicos da NBA. O Miami Heat só chegou na final de conferência porque tem o Spoelstra, que é um gênio de basquete. É um cara que ele traz coisas novas, ele vai tentando. Ele não é o cara que morre abraçado com o mesmo esquema, né? Ele traz alternativas. Grande treinador. Joe Mazzulla era um cara que, no ano passado, tinha jogo que ele não estava nem sentado na primeira fila, né? Ele era o terceiro assistente do Boston Celtics, teve toda a questão do Ime Udoka, aí o Will Hard vai pro Utah Jazz, o outro assistente assume o time do basquete universitário, e o Joe Mazzulla foi promovido. Teve até muita conversa recentemente, eu tenho escutado uns podcasts gringos falando sobre o Horford e o Marcus Smart puxando muita responsabilidade, falando com o time, meio assim, player coach, assim, os dois. Joe Mazzulla é inexperiente, ele pode vir a ser um grande head coach, mas não tá lá ainda. Então, se tem um time aqui pra confiar que vai conseguir fazer ajustes, é o Miami Heat. E, além disso, uma questão também que acho que me preocupa no Boston Celtics é que é um time que perdeu. O cara que fazia esse time manter a energia lá no alto, se esforçar, gritava, era o alfa desse time, era o Ime Udoka, né? Por mais que tenha o Smart não é a mesma coisa, né? A gente vê esse time do Celtics às vezes ser meio empurrado, né? Meio empurrado assim, os caras gritando e tal.
e tem Jimmy Butler do outro lado, tem o Ben Adebayo. Esses são os 2 pontos, Matheus, que se eu fosse torcedor do Celtics, eu não sei qual time você torce. Eu fui detido pelo Knicks, eu sou Cleveland. Assim como o Coast, né? O William lá. Enfim, acho que esses 2 pontos me preocupariam se eu fosse torcedor do Celtics. Cara, concordo. Acho que eu diria que é o duelo mais desigual da série. Assim, e não é um demérito necessariamente pro Mazzulla. Eu acho que o Mazzulla é muito vítima do sucesso que o Doc teve. Assim, eu não acho que ele é um mau treinador. Inclusive, eu acho que a grande mudança dele ganha a série contra a Filadélfia. Sim. Que é essa questão da mudança de line-up, de você dar minutos a mais pro Robert Williams, que é um cara que tava jogando muito pouco na outra série, por exemplo, contra a Atlanta, né? Teve uma temporada de novo de lesões. Mas realmente, assim, cara, você pegou o Tom Thibodeau, que, o cara fez o Knicks. Se você pega a forma como o Knicks chegou nos playoffs nas últimas 2 vezes, é muito diferente, assim, com o mesmo treinador e as mesmas lideranças. Era um time que só tinha defesa em 2021, e agora era um time, a terceira eficiência ofensiva. E, cara, você viu a série do Knicks com o Heat, e você achava que o ataque do Knicks era o pior ataque da NBA. Assim, cara, só tinha o Jalen Brunson. Então, assim, é um cara que tem ajuste demais, só que, assim, tem esse limite. Eu acho que ele toma decisões fantásticas. O Spo, acho que é o melhor técnico da NBA há alguns anos, disparado. Realmente, assim, um cara pra playoff, eu morro abraçado com ele. Mas é muita coisa, assim, se você pensar, cara, a quantidade de corpos que o Boston Celtics tem, e é Derrick White, é Marcus Smart, é Malcolm Brogdon, é Tatum, é Brown, é Horford, é Grant Williams. Cara, é muita profundidade. Então, assim, eu não duvido, né? Não duvido que acho que o Spo pode até levar essa série mais longe do que a gente imagina, até porque o Hawks levou, né? Uhum. Porque o Miami Heat não pode. Mas é muito diferente, cara. Eu acho que precisa ser uma coisa bem apoteótica, assim, tipo o Bucks. Tipo, cara, o Heat teve 57% de aproveitamento na série da bola de 3, o Jimmy Butler fez 35 pontos e o Heat vem em 7. Eu acho que é isso. Precisa de uma série inconstante do Tatum, né, pra ter uma chance. Porque se o Tatum e o Jaylen Brown conseguirem manter o nível lá no alto, o Heat não tem corpos, né, pra você colocar nesses caras, né? Nenhum time da NBA tem profundidade. Ainda mais com o Butler lesionado, né? Exatamente, né? Você vai, num tornozelo ruim, você vai exigir que ele marque o Jason Tatum de um lado e carregar tudo no ataque, é muito complicado, né? História. Eu acho que essa série vai a 6 jogos. Eu acho que pelo menos um jogo o Spoelstra vai dar um nó tático no Joe Mazzulla. Vai ter um jogo de 45 pontos do Jimmy Butler. E o Heat vai vencer 2 jogos dessa forma. Mas eu acho que o Boston Celtics vence em 6 jogos, 4-2. Qual que é o seu palpite? Eu tava contando em falar 6 também, você me complicou. Não, pode ser também, você acha que você concorda? Não, eu acho que eu vou ser mais ousado. Eu acho que o Celtics passa em 5. 5 jogos. O Boston passa em 5. Justo, mas eu também tô meio queimado, porque eu falei que eles iam varrer o Hawks e iam vencer o 76ers em 5, né? Então tô meio queimado com esse time do Celtics. Eu apostei, né? Como a gente tem um bolão lá, o Coast, o pessoal. Aí falei 4-0 também contra o Hawks, perderam 2. Aí contra o Sixers eu acertei, falei 7. Mas tava quase apostando no Philadelphia, mas Doc Rivers e James Harden nos playoffs. Complicado. Doc Rivers e James Harden nos playoffs. Como que a gente poderia imaginar que um time com Doc Rivers e James Harden ia ter um colapso no jogo 7, né? Como? Não, a cara deles. O terceiro quarto é a cara do Doc Rivers, aquela foto que ele tá abaixado assim no banco. Já vi esse filme 40 vezes. Sim. E no Bodog, o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes, Boston Celtics franco favoritos para vencer a série. 1,19 vitória do Celtics na série. 4,75 do Miami Heat. Claro que até vocês escutarem pode ter uma variação pequena. Gosto, assim, acho que 4,75 é muito pro que o Miami Heat já apresentou. E quem já derrubou o Bucks, que era o meu, assim, o maior erro meu, que eu apostei que o Bucks era campeão.
Então... Vale, acho que uma fezinha ali, né? Porque 4,75 eu acho que é muito alto, né? Você tá... Vai que, né? Vou até bater na madeira aqui, mas o Jaylen Brown ou o Jason Tatum viram o pé ali no jogo 2, no jogo 3 e série muda de cara, né? Mas eu acho que o Boston Celtics passa. Vamos passar pra final da Conferência Oeste. Aliás, já tô aqui na tela. Denver Nuggets favorito lá no Bodog, 1,69. Lakers pra vencer, 2,25. Crie sua conta no Bodog com o meu link tá na descrição. Tem bônus no primeiro depósito para novas contas, me ajuda bastante se você fizer a sua conta com o meu link personalizado, que é o que tá na descrição. Mas vamos falar de Denver Nuggets e Los Angeles Lakers, uma série que eu tô bem animado, eu acho. Promete uma série de jogos bem interessantes. São assim, isso você pode falar do Denver Nuggets basicamente em qualquer jogo, qualquer série que eles entram, né? Porque eles têm um estilo de jogo diferente. Eu gosto desses times que têm um estilo de jogo diferente, né? Porque na NBA hoje em dia é muito... Basicamente todos os times jogam uma variação de pick and roll e tentando arremesso de 3 e bandeja, né? E um ball handler primário, e é isso, né? E o Nuggets é um time diferente, o Lakers também, até certo ponto é um time diferente, mas é uma série que promete bastante, e a gente tem que começar pelo matchup lá na frente, né? No front court, Matheus, que é o Lakers vai ter que marcar o Jokic e os Nuggets vão ter que marcar Anthony Davis e LeBron. E uma coisa que eu observei na série do Lakers contra o Golden State Warriors é que os Lakers começaram a ter alguns problemas quando o Anthony Davis tinha muito que buscar o Draymond Green lá no perímetro, em situação de meia quadra, que o Draymond ele basicamente arma o time, né? E o Davis, o matchup natural dele era com o Draymond, ele seguia o Draymond pro perímetro, e o que acontecia? Um monte de bandeja pro Golden State Warriors, né? E ele vai ter que marcar o Nikola Jokic, né? Pelo menos eu acredito que é o matchup natural. Talvez o Lakers traga algumas coisas diferentes ali pra não ter isso, porque os Lakers precisam do Davis perto do garrafão, senão eles não têm quem proteja o aro. E vai ter esse problema nesse jogo, nessa série, elevado à 1000ª potência, né? Porque você tem o Jokic, que é o melhor jogador ofensivo na NBA, na minha opinião. É um cara fantástico, que arma o jogo. Vai ser bem interessante. Não sei o que você tá esperando. Vamos começar pelo lado do que os Lakers vão fazer com o Jokic, porque não tem um Wiggins pra esconder, né? Não tem um Gary Payton pra esconder o time do Denver Nuggets, né? Não sei, de repente eles botam ele no Aaron Gordon, talvez. Não sei, o que você acha? Cara, é muito interessante, né, que, assim, tem 2 jogadores da NBA que eu costumo falar que não são simplesmente jogadores ofensivos, né, eles são sistemas ofensivos, né, e é o Nikola Jokic e o Stephen Curry, e o Lakers vai ter esse desafio duplo, né, em sequência. Realmente é difícil, porque realmente os Warriors conseguiram dificultar a vida de Los Angeles, como você foi brilhante aí falando, quando tiraram o Anthony Davis do garrafão. E aí foi, né, um Stephen Curry que, por exemplo, teve a sua série de mais ineficiência em bola de 3, desde aquela série com Houston, né, a famosa série da lesão do Chris Paul, em 2018, a final de conferência, né, se não me engano. A série mais ineficiente do Curry na bola de 3, mas ele conseguiu muito nesses cortes, muito em tirar, às vezes até não estar pontuando, mas fazer uma assistência para alguém cortar para cesta enquanto o Anthony Davis estava fora, porque a proteção de aro dos Lakers estava muito complicada, até porque o cara que pode fazer isso era um cara complicado pro matchup com os Warriors, né, que foi o Vanderbilt, né, que até foi a mudança que o Darvin Ham fez no jogo final da série. Então, assim, eu acho que eles vão tentar, pelo menos no primeiro ponto, novamente envolver o Vanderbilt, e eu não apostaria que o Vanderbilt seria o primeiro jogador a tentar marcar o Jokic. É um cara que marca de 1 a 5, sempre foi assim desde os anos no auge nos Wolves, né? Inclusive o Minnesota teve uma dupla, assim, se você pensar, né, nele com Jalen McDaniels, né, que, era uma dupla defensiva fantástica no perímetro, né? Mas eu acho que é isso. Acho que no começo eles vão tentar pelo menos o Vanderbilt no Jokic, pra tentar, sei lá, a agressividade do Vanderbilt, tentar forçar turnovers do Jokic. É muito difícil essa questão, porque não tem como você dobrar. Eu acho que no Curry até, né, existiram times que tentaram dobrar, triplicar, quadriplicar a marcação no Curry, e funcionou às vezes porque o Warriors não tinha os arremessadores, né, como nesse ano, pra punir.
E o Denver não, cara. O Denver, o Jokic, ele é assim, em termos de passador, é um gênio absoluto, assim, não é... as pessoas às vezes confundem os bons passadores com os jogadores, assim, criativos, né? O Jokic, cara, é passe por baixo das pernas, do lado de trás da cabeça. É assim, cara, é difícil. Mas eu acho que é isso. Acho que eles vão tentar primeiro o Vanderbilt. Talvez eles tentem muito uma variação disso, porque eu acho que contra Denver, o Vanderbilt deve ter mais minutos. Deve. Eu acho que, assim, você tem um matchup interessante entre quem ele e o Aaron Gordon vai pegar também. Né, que eu acho que o matchup mais interessante da série, pra mim, não é nem Jokic e Anthony Davis, é LeBron e Aaron Gordon. Mas a gente vai falar posteriormente. Mas assim, cara, interessante isso. Eu acho que vai ser essa variação. Tanto o Vanderbilt tendo mais minutos nessa série de fato, né, como o Anthony Davis também. E aí ver como o Lakers vai reagir ao Anthony Davis saindo do aro. O próprio Hachimura também, né? Que não é um grande defensor, mas ele tem um tamanho, né? Pra brigar com esses caras, né? E o problema do Vanderbilt, né? É que o Jokic é bem maior que ele, né? E a gente já viu o Jokic, ele consegue ligar o modo distribuidor, mas ele é capaz também de ter 45 pontos no jogo de playoff, né? Então acho que contra o Vanderbilt vai ser um problema, né? E você falou muito bem, não tem como dobrar no Jokic. Ele vai tomar a decisão certa 100% das vezes e... Eu concordo com você, acho que eles vão tentar começar com o Vanderbilt, mas se começar a apertar, eles vão tentar o Davis, né? E aí... é que eu acho, assim, rapidinho, é que a linha tênue entre, assim, você prefere ser punido por dobrar no Jokic e deixar os caras arremessarem de 3 pontos, ou você prefere que o Jokic faça, tipo, 50, né? E, pelo menos contra a Phoenix, o jogo que o Jokic fez 50 foi o jogo que o Denver perdeu. Sim. Então é complicado. Os Nuggets também tem essa questão, né? Porque você não quer o Jokic marcando o Anthony Davis, né? O Jokic não tem velocidade, né? E não tem a verticalidade também que o Anthony Davis tem, né? Então, nesse ponto, eu imagino que a gente vai ver o Nuggets escondendo o Jokic no Vanderbilt, ou no ala menos capacitado que tiver em quadra pelo Lakers. E vamos botar o Aaron Gordon no Davis, né? Que o Aaron Gordon é muito atlético, mas ele tem uma desvantagem de força, porque acho que poucos jogadores não têm desvantagem de força contra o Anthony Davis, né? Mas vai ser uma questão. E a gente já viu muito bem, outro ponto interessante também, o LeBron, o cérebro dele lá de ciborgue, ele vai olhar o melhor matchup pra ele vai puxar o pick and roll, ele vai explorar jogada após jogada, após jogada, após jogada. E principalmente nos momentos de fechar jogos, ele vai ver o cara que o Jokic tá, vai chamar o cara, vai fazer um bloqueio e vai tentar trocar, né? E vamos ver como é que o Nuggets vai conseguir, se vai tentar forçar ali pra não trocar, se vai trocar e vai ter aquela dobra ali pro LeBron se ele atacar a cesta. Também não tem um encaixe óbvio nessa série, né? Não é aquela coisa, pivô marca pivô, ela pivô marca ela pivô, não foi e assim sucessivamente. Vai ser um xadrezinho essa série, e eu acho que é uma série que vai começar de um jeito e acho que vai terminar de outro. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque, assim, são muitos corpos, né? Assim, se você pegar esse frontcourt, né? Você citou o Hachimura nos Lakers, você pode citar, por exemplo, o Michael Porter Jr., ele não é um defensor fantástico, ele ainda não é um defensor muito bom, mas ele melhorou. Ele conseguiu se manter em quadra na série contra a Phoenix, ele conseguiu ter alguns pontos. Acho que muito da temporada do Denver, assim, em termos deles serem uma defesa decente ao longo do ano, especialmente em clutch time, foi muito do Michael Porter Jr. intensificando o seu jogo defensivo, né, mais atento, né, porque é aquela coisa, não é só a defesa individual, né, não é só um contra um, é você ser atento com dobra de marcação, é você ser atento a cortes para cesta, né, para não tomar backdoor o tempo todo. Então, assim, ter esse ponto. Também posso ver o Nuggets tentando esconder o matchup do Aaron Gordon, porque, cara, o Aaron Gordon foi muito eficiente defendendo o Kevin Durant. É que o muito eficiente defendendo o Kevin Durant na NBA é o Kevin Durant fazendo 30 pontos de média na série. Mas, cara, se você pegar o aproveitamento de 3 pontos do Kevin Durant, foi de abaixo de 25%. Se você pegar a quantidade de turnovers que o Kevin Durant cometeu, e eu vi uma porcentagem muito interessante que, assim, 22 turnovers do Durant na série, 18 ou 19, não lembro agora o número, foram através de roubos de bola. Então não foi assim, errou passe,
Cara, foi a agressividade do Nuggets pra tentar marcar o Durant, porque a NBA já sacou também, acho que os últimos 2 playoffs mostraram que a melhor forma de marcar o Durant é contestando o arremesso, né? Pressionando antes que ele vá pro arremesso, né? Pressionando embaixo. Foi assim que o Tatum fez muito bem também, né? No ano passado, no Boston e Brooklyn. Então é interessante ver como eles vão limitar o LeBron, mas você matou a charada, o LeBron James, sobretudo contra os Warriors, assim, você tem o Andrew Wiggins, você tem o Draymond Green na cobertura, e cara, ele explorou muito o Stephen Curry nas últimas posses dos jogos em que o Lakers ganhou. Né, o mesmo jogo apertado que definiu a série pra mim, que é o jogo 4, né, que é o Warriors pediu empatar a série. Cara, o final do jogo, todas as posses do jogo é o LeBron atacando o Curry. E acho que é muito possível que ele faça isso, ataque o Jokic, pode atacar o Jamal Murray, de repente, que é um cara que é um bom defensor, mas é muito mais baixo, o KCP. Então, assim, vai muito desses alvos, né, defensivos. Mas não sei, acho que o ritmo do jogo vai influenciar muito. Se for um ritmo muito fluido, eu acho que o Denver tem muita vantagem, porque o ataque do Denver é maravilhoso, para mim é o melhor ataque da NBA. Ao mesmo tempo, se for um jogo mais físico, acho que os Lakers se impõem mais. É interessante. Muito matchup legal essa série. E é uma clássica série de uma grande defesa contra um grande ataque, né? O Lakers, depois do prazo final das trocas, né? Quando eles mudaram basicamente o elenco, tiveram a melhor defesa da NBA, né? E o Denver Nuggets tem... não lembro se foi o segundo ou terceiro melhor ataque, né? Porque o Sacramento Kings foi o número 1. Eles tiveram uma queda ali na reta final da temporada regular. Só no segundo melhor ataque. Mas eles tiveram uma queda ali na reta final, né? Estavam se poupando. Hora de palpite, eu vou de Denver Nuggets em 7 aqui. Eu acho que é um time até mais... conhece mais um ou outro, né? O Lakers, a continuidade do LeBron e Anthony Davis, as outras peças, muitas peças novas. Acho que é um time que tem muitas alternativas ofensivamente. E eu acho que o Nuggets é um time que se sentiria confortável naquele famoso shootout, naqueles jogos de 120 a 115, né? E o Lakers nem tanto. Claro que o Lakers tem alternativas, tem vários caras ali que um jogo pode ser 20 pontos do Austin Rivers, outro do D'Angelo Russell, outro, sei lá, quem sabe ele estraga o de volta Malik Beasley, né? Dennis Schroeder e tal. Mas eu não consigo ver o Lakers consistentemente, parando em 4 jogos pelo menos de 7, esse ataque do Denver Nuggets, e não acho que eles têm poder de fogo pra vencer também consistentemente no shootout, né? Em jogos de pontuação muito alta. Por isso eu acho que o Denver Nuggets vence essa série em 7 jogos. E você, Matheus? Não querendo instigar os torcedores do Lakers, mas, cara, eu acho que dá Lakers. Assim, eu acho assim... O LeBron tá sentindo o cheiro de sangue na água, né? Porque mais um título são 5 títulos e muda, né? Porque aí você começa Michael Jordan 6, ele 5, carreira muito mais longa e tal, e... Não, tem a grande gama de pessoas que acham que o LeBron assim, já é melhor, né? É o meu caso também, né? Eu acho assim, o LeBron James foi um jogador de basquete melhor que o Michael Jordan. Eu fiz um sinal com a mão, só quem assistiu no YouTube vai saber se eu concordei com o Matheus ou não. Brincadeira, todo mundo que escuta o podcast sabe que eu... me deixar aqui, né? Todo mundo que escuta o podcast sabe, eu concordo. Pra mim, o LeBron é o número 1. Não, pra mim é o melhor jogador de basquete, acho que em alguns âmbitos. Mas assim, acho que mesmo que o LeBron passe o Michael Jordan em títulos, acho que ele também nunca será maior que o Michael Jordan. Assim, o impacto cultural do Michael Jordan é muito grande. Outra discussão. Mas, enfim, mudamos totalmente a discussão. Eu acho que o Denver Nuggets não enfrentou uma defesa do nível do Lakers. E acho que o Anthony Davis, nesse nível que ele tá jogando, impactando... Mesmo jogo sim, jogo não? Oi? Mesmo ele jogando jogo sim, jogo não. Contra o Warriors no final da série ele jogou melhor. Assim, mas é verdade. Pra mim ele é o melhor jogador do Lakers nos playoffs. Sim, com alguma vantagem. Com alguma vantagem. E acho que o Lakers enfrentou... Tudo bem que não dá pra gente pegar a consistência de um Warriors que tinha, como você citou, vários alvos a serem explorados, Gary Payton, Draymond Green, ofensivamente, pra você falar que era o mesmo nível de ataque do Denver Nuggets. Mas acho que assim, você consegue ter uma ideia com o sistema Warriors do que é um grande ataque, de como você pode limitar, assim. Então, isso vai muito do ritmo. Eu também acho que é 7 jogos. E se o Anthony Davis não machucar, o Lakers passa em 7. É isso. Então tá dado o palpite lá. As ruas vão nos cobrar. Vai, com certeza. Vamos passar pro próximo ponto. Antes, um aviso que eu deveria ter dado antes do podcast começar,
no começo do podcast, mas nada como agora. Terça-feira, live no meu canal na Twitch, no Cara dos Esportes, mesmo que durante a loteria do draft da NBA. Vai ser terça-feira, às 21 horas, a loteria. 8h30 a gente entra lá no ar, eu, Guilherme Tringucci e o Leonardo Paglione do podcast Flash Brothers. A gente vai reagir às escolhas. Eu torço pros Pistons, o Guilherme torce pros Spurs, então vai ter momentos importantes. Wembanyama feelings. Eu tô vendo já o Wembanyama com a camisa dos Pistons. Cara, eu vou pra você assim, pra falar de Detroit, o Wembanyama e Cade Cunningham seria um negócio assim, fantástico. Seria fantástico, então assistam lá a live, você ouvinte. A gente vai reagir às escolhas, a gente vai fazer um mock draft logo em seguida, assim que acabar, assim que tiver definida a ordem. Então não perca o link pro meu canal na Twitch tá na descrição. Mas enfim, vamos passar agora pra Golden State Warriors. Um time que terminou a temporada. Não é absurdo, né? Não é semifinal de conferência, foi eliminado, 6 jogos, não é nenhum absurdo. Acho que vendo o que o time jogou durante a temporada regular, é isso mesmo. É um time que teve uma das piores campanhas fora de casa e uma das melhores dentro de casa. E agora tem algumas decisões. Tem algumas decisões importantes, porque o elenco do jeito que tá não funciona. A gente viu uma situação que o único jogador que conseguia gerar ataque no Golden State Warriors era o Curry. Sem o Curry não tinha ataque. E não dá pro Curry carregar todo o ataque nas costas. Não tem como. Eu até falei sobre isso num episódio antigo. Não tem nenhum outro jogador na NBA que você coloca no lugar do Curry que faria esse time funcionar como funciona. A NBA teve algumas mudanças na questão da folha salarial que atacam diretamente o Golden State Warriors. Antigamente, até a última temporada, essa temporada, né? Você pode ultrapassar o teto salarial e a partir de determinado você paga um imposto, né? Você paga, tipo, acho que é 100% do que você passa, 50%, negócio assim. Você passa do teto salarial, você tem que pagar mais a liga para ser redistribuído e tal. E nisso o Warriors tinha, sei lá, 300 milhões de dólares de folha salarial, muito dinheiro, um elenco muito caro. Agora, se você superar o segundo teto, que é 17 milhões, se não me engano, acima do teto da Luxury Tax, você não vai poder trocar escolhas 7 anos na frente, você não vai ter a exceção de meio nível, né, que é um contrato para os times que estão no cap, são 8, 9, 10 milhões ali para você oferecer para um jogador extra. Eles até fecharam o Dante DiVincenzo esse ano através desse contrato. Exatamente, não poderia ter DiVincenzo esse ano se já tivessem valendo as regras. E não vai poder mandar menos dinheiro do que vai receber numa troca. São várias questões, assim, são vários pontos pequenos ou médios que tornam você estar no patamar salarial do Warriors quase que inviável, porque prejudicam muito a montagem de um elenco, né, a forma como essas mudanças funcionam, e o Golden State Warriors vai precisar se adequar. E vai ter uma questão, né, não vai ser tudo de uma vez, né, vai ter uma queda progressiva, então eles olham esse ano, esse que é foda. Próxima temporada é a primeira do contrato do Jordan Poole. Ele ainda estava nessa temporada pelo valor antigo. São 4 anos daqui pra frente de 28 milhões de dólares por temporada. Que é um desastre pelo que o Jordan Poole jogou nos playoffs. Ele foi um dos piores jogadores da NBA nos playoffs. Não é exagero dizer. O pior jogador dos playoffs. Foi, concordo. E dos que jogou minutos regulares, com certeza. Foi. Você tem Klay Thompson recebendo 43 milhões de dólares. Que é muito pro que o Klay Thompson é hoje, né? Você tá pagando o Klay Thompson pré-2019, pré-lesão do tendão de Aquiles. Você não tá pagando o Klay Thompson de hoje. O Klay Thompson de hoje é um jogador extremamente inconstante, que não consegue ser o segundo pontuador do time que ele foi naqueles times dos Warriors, terceiro quando tinha o Kevin Durant. E você tem o Draymond Green, que ele tem uma opção que ele pode exercer para essa temporada de 27 milhões de dólares, ou ele pode optar chegar no mercado e se tornar free agent. Ah, Gabriel, por que ele abriria mão de dinheiro?
Porque ele vem de uma temporada, principalmente nos playoffs, que ele jogou bem. Então pode ser a última chance dele conseguir um contrato, sei lá, 3 anos, 30 milhões por ano, né? De repente, se ele esperar mais um ano, ele pode receber mais na temporada 2023-2024, mas menos a longo prazo. Então, assim, eu sei que ele falou sobre futuro e tal no podcast dele. Tá todo mundo de cabeça quente. Não acho que o que os jogadores falarem agora é definitivo. Eles vão olhar o mercado. É muito difícil. Você não tem como trazer os 3 de volta. Porque o Draymond foi o melhor dos 3 nessa temporada. Pra mim não tem nem muita discussão, principalmente nos playoffs. O que ele faz defensivamente é um absurdo, né? Ele é, pra mim, um dos, se não o melhor defensor da história. Só que grande parte dos problemas dos Warriors você pode pegar a raiz lá atrás no soco do Jordan Poole. Tornou o clima muito ruim. E chega um ponto que você fica de saco cheio de lidar com o Draymond Green. Porque, tudo bem, ele traz muita coisa em quadra, mas ele é um saco de lidar. E você vê nas entrelinhas que o Steve Kerr às vezes fica de saco cheio do Draymond. É muito difícil. Eu tenho um palpite, mas eu quero ouvir você primeiro, Matheus. Se o Warriors tiver que se desfazer de algum deles, qual o caminho que você acha que os Warriors vão? Eu acho que o Poole, o contrato dele dificulta muito. O Klay, mesmo com o salário, eu consigo ver algum time se convencendo que ele vai ser o cara que ele era antes. O Draymond é fantástico, mas ele é um cara difícil. É um cara que você não quer colocar ele num time que tem que ser uma situação bem particular, né? Porque ele é um cara que precisa muito da bola no ataque pra ser efetivo no ataque e tal. Não pode ir. Por exemplo, eu vejo muita gente falando do Dallas Mavericks. Acho que esse encaixe ia ser horrível. Porque ele sem a bola no ataque, ele basicamente não faz nada. O que você vê? O que você faria? Aliás, são 2 perguntas diferentes. O que você acha que os Warriors vão fazer e o que você faria? Cara, eu acho que assim, eles vão tentar procurar algum negócio pro Jordan Poole. Só que é aquele ponto. Eles vão ter que pagar pra se livrar dele. Não, e outra, assim, é o segundo pior salário da NBA. Assim, hoje em dia, eu acho, assim, pra troca, eu acho que pior que o dele só do Ben Simmons, no Brooklyn. Mas... Gobert e DeAndre Ayton também. É complicado. Então, assim, essa questão do contrato é muito difícil. Assim, com esse nível de playoff que ele jogou. E, cara, ele jogou muito bem no ano passado e tal, só que eu acho que o Warriors tentou e realmente acho que essa questão do novo acordo de trabalho complicou muito eles. Porque, assim, quando renovou, foi no mesmo dia, né? Renovou o Andrew Wiggins, ele. E, cara, foi um negócio assim, não, o Warriors está construindo as bases para seu futuro. E aí os caras colocou a fotinha do futuro do Warriors, Jordan Poole, Kuminga, Wiseman. E, tipo, todo mundo saiu agora. O Wiseman saiu, o Kuminga tá bravo com todo mundo, querendo, né? Falando que se não der minuto consistente ele vai para outro time. Então é difícil. Mas, cara, eu acho que eles vão tentar negociar mais barato com os dois, né? Até saiu logo em seguida na eliminação do Warriors. Foi muito engraçado, porque, assim, cara, não acabou nem o jogo. O Shams já tinha um artigo pronto no The Athletic pra falar sobre o que vem agora na dinastia Warriors, o que tal. Então, aliás, parênteses, né? Aqui. Shams Charania, repórter o segundo principal insider, né? Ele e o Woj. O agente dele é o mesmo agente do Draymond, né? Que é o Rich Paul, que é o agente do LeBron. De onde será que é a fonte quando ele fala do futuro do Draymond, né? Então. Não, e assim, ele diz no artigo, né? Os Warriors acreditam que os 3 ainda podem juntos ganhar o campeonato. Eu acredito ainda também. Só que, cara, se eu fosse escolher entre o Klay e o Draymond Green, que eu acho que é uma coisa mais realista, caso você vá se livrar de alguém, né? Caso eles não aceitem. Porque às vezes pode ser, né? Os caras são muito amigos, às vezes um cara aceita ganhar um pouquinho menos, sei lá. A gente viu o Harden, né? Que ninguém esperava que fosse ganhar menos no Philadelphia. Para o Sixers montar o elenco. Cara, eu abri a mão do Klay Thompson. Se eu sou, né? Porque eu acho que assim, você tem ali acho que ele tem mais um ano de contrato. Isso. Né? Então, assim, você pode querer trocar, de repente. Eu acho que tem algum time que pode te dar algumas coisas pelo Klay Thompson. Eu acho que o elenco dos Warriors, né, um cara que fez muita falta esse ano foi o Otto Porter, né? Que foi pra Toronto e acabou nem jogando, né, no Raptors, né? Complicado. Mas, assim, eu acho que você ainda tá naquele ponto do peças complementares e naquele ponto de, cara, o Klay Thompson talvez já não seja o meu segundo maior pontuador, ele pode ser o meu terceiro. Porque é isso. Tipo assim, teve jogo na temporada regular que o Curry tava machucado, o Klay Thompson foi lá e fez 40 pontos.
Mas ele vai conseguir isso no nível dos playoffs? Cara, esse jogo 6 foi embaraçoso. Apenas assistir o Klay Thompson. E eu sou um fã, né? Até rolou uma polêmica na NBA Twitter que o Klay Thompson era role player de elite, eu não acho, pelo amor de Deus. Mas, cara, complicado. Então, eu acho que é isso. Acho que eles vão tentar negociar o pool, mas eu acho muito difícil, me surpreenderia muito se eles conseguissem, ainda mais nessa conjectura de um acordo de 4 anos, né, ainda, né? Westbrook já era muito difícil, tinha um, né, nesse ano, e o Lakers conseguiu o Jordan Poole 4, cara, difícil. Então, acho que eles vão tentar renovar por menos. Se não, eu acho que eles abrem mão do Klay Thompson e pagam um pouquinho pro Draymond Green. O Klay você pode tentar alguma coisa de você baixar o cap dele agora e, assim, você vai receber 40 milhões agora, Klay. A gente aumenta pra 60, mas dividido por 3 anos. Então, em vez de um ano 40, você vai ter 20, 20 e 20 pelas próximas 2 temporadas. Eu acho que pode ser uma alternativa, né? E Draymond, mesma coisa, vai ter que... É porque o Draymond, a última renovação dele já foi meio problemática, né? E tem todas essas questões fora de quadra, de rusgas e tal. Acho que uma questão importante é o que o Curry quer. Porque se o Curry quiser, o objetivo número 1 disparado dele for maximizar essa janela que ele tá, porque ele ainda tem capacidade de guiar um time ao título. A gente viu nesses playoffs. Você bota o time certo ao redor dele, ele é capaz de ser campeão. Eles foram campeões na temporada passada, né? Ele ainda é um dos, 5 melhores jogadores da NBA. Mas pode ser que a prioridade pra ele, e seria muito justo isso, é a lealdade dele ao Draymond e ao Klay. E o objetivo dele seja, não, eu quero ir até o máximo que a gente consiga Draymond e Klay, vamos ver o que a gente consegue. E aí entra a troca do pool, né? Que é difícil um time como os Warriors, que em geral é uma franquia inteligente, vai trocar o jogador no valor mais baixo dele, né? Eu consigo ver eles tentando recuperar um pouco do valor do Jordan Poole antes de fazer qualquer coisa, né? Mas meu palpite hoje é que o Draymond não vai... É meu palpite, não é o que eu faria. É que o Draymond vai se tornar free agent, ele vai exercer a opção dele de se tornar free agent e vai assinar com outro time. Ele vai ter mercado e eu acho que vai ser onde que os Warriors vão encontrar uma forma de aparar custos, né? Vai ser traumático, mas é o que eu acho que vai acontecer. Não necessariamente o que eu faria, até porque você vai ter que reconstruir a defesa do zero, né? Que é o que o Draymond falou uma vez, né? Acho que foi o Don Brooks que falou alguma coisa sobre ele. Que o Draymond sabe tudo sobre a defesa deles. E o Draymond falou assim, não, eu construí essa defesa. Vai ser complicado, mas eu acho que é isso. O Warriors, inclusive, ele ganha o primeiro campeonato. O grande ajuste do Warriors de 2013, 2014 para 14 e 15 é o Draymond Green ganhar a titularidade. Do lado David Lee. Né? É o grande primeiro ponto, né, que eles usam para o Warriors virar Warriors. Né? Eu acho que é um casamento que tem mais a ver na NBA. Cara. Eu acho que assim, não existe o Golden State Warriors na conjectura atual sem o Draymond Green. E não existe também o Draymond Green nessa eficiência de um dos defensores mais fantásticos de todos fora do sistema Warriors. Cara. É difícil. Mas ao mesmo tempo eu acho que vai ter dinheiro lá. Não é um mercado que tem muitas boas opções. Tem muito dinheiro, mas não tem boas opções. Eu consigo ver um time, sei lá, de Portland oferece um dinheiro bom pra ele. Ou tem um shooter, né, como o Lillard, né? Um time jovem, de repente, que precisa de um adulto em quadra. De repente o Houston Rockets. Quem sabe eles, ao invés do James Harden, eles vão atrás do Draymond, né? Ou quem sabe um retorno a Detroit, por exemplo. Os Pistons tem dinheiro, ele jogou lá em Michigan, né? Não é Detroit, mas jogou no Michigan State. Mas eu acho que ele vai ter mercado e acho que ele vai ficar um pouco caro pro Warriors. E também não sei se eles ficariam tão tristes se o Draymond for embora. Alguém tem que ir embora em algum momento, não vão... A história te diz que os 3 não vão se aposentar com a camisa dos Warriors, né? E o Curry não vai a lugar nenhum. Então é o Klay ou o Draymond. E a questão do Jordan Poole provavelmente hoje custaria 2 escolhas de primeira rodada pra você se livrar desse contrato. Possivelmente, ou mais. Porque é complicado. E assim, 2 escolhas de primeira rodada e, sei lá, 2 contratos expirantes. Nada de boas peças voltando, né? E o Klay pode ser um segundo passo ali, de repente se a temporada estiver indo muito mal, ele ir pra um contender e, sei lá,
Mas é um momento complicado pro Golden State O Warriors. Warriors melhorar consideravelmente, acho que seria um feito quase que absoluto do Bob Myers, se ele ficar. Também tem essa questão, né, que... Então, assim, cara, a montagem do Warriors foi fantástica, o draft e tal, mas, cara, nesse ponto que tá, o valor do Jordan Poole com o Draymond Green free agent, com o Klay Thompson é duro. E, assim, eu acho que um ponto importante, o plano do Golden State Warriors era ter uma transição entre esse núcleo, como você falou, né, o núcleo antigo e os jogadores jovens cada vez mais tendo mais responsabilidades, né, com o Moses Moody, o Kuminga, o Wiseman, que foi trocado depois pro próprio Pistons, e o Jordan Poole. E só que aconteceu é que nenhum desses jogadores evoluíram. E esse plano foi por água abaixo, né? Quando o Steve Kerr olhou, não tinha ninguém que ele confiava pra colocar em quadra. Matheus, o quanto... Porque eu vi esse argumento no Twitter também, na internet em geral. O quanto que o Kuminga, o Moody, principalmente o Kuminga e o Moody, né? Mas o próprio Wiseman, não evoluíram. E quanto que o Steve Kerr não deu oportunidades pra eles evoluírem. O Kuminga é um ponto muito interessante, porque ele era o cara com maior potencial, né, desse núcleo, que foi a 7ª escolha. E no ano passado, acho que ele teve muito mais minutos do que o Moody, né, assim, tanto em temporada regular como em alguns momentos específicos dos playoffs. Teve um determinado momento que o Kerr realmente viu que, cara, é muito jovem, muito cru, não dá mais pra colocar. E, cara, nessa temporada ele... Nossa, assim, eu vi jogos assim dele na temporada regular muito bons. E assim, cara, dava um pouco assim, até de raiva de ver o Kerr muitas vezes dando minuto pro Anthony Lamb e não dando minutos pro Kuminga. O Moses Moody foi ganhando espaço na rotação nos playoffs e ele teve uma série muito sólida, tanto com os Kings, tanto com os Lakers, na minha opinião. Concordo. Acho que ele foi um jogador muito interessante. E ele é bem talentoso, o Moses Moody. Ele não é um defensor tão bom quanto o Kuminga, mas ele tem um potencial muito interessante, assim, de ser um two-way player, de ser um cara que mata as bolinhas de 3 dele, talvez seja um melhor arremessador do que o Kuminga no futuro, enquanto o Kuminga é um cara muito mais de corte para cesta, um jogo mais físico, né? Mas a gente teve outros exemplos de que, assim, o Steve Kerr, é muito difícil você ser um calouro, eu acho que nesse time tão consagrado e que briga por tanto título, cara. Que nem, por exemplo, o caso do Wiseman, né, que foi para Detroit. Do seu time, inclusive. Cara, fazia sentido na época os Warriors pegarem ele, ok, entendo a questão, era um top 3 muito definido naquele draft, né? Era muito Anthony Edwards, Wiseman e LaMelo. Você não vai pegar o LaMelo, questões óbvias, Anthony Edwards foi pros Wolves. Mas, cara, o sistema Warriors é muito complicado para você fazer um pivô ter protagonismo ofensivo. Sim. Então, o pivô que funciona no Golden State é o pivô, o Kevon Looney, Andrew Bogut, isso, exatamente. Caras que fazem assim, vou pegar um rebote ofensivo, eu vou ter uma consistência defensiva, eu posso até participar da construção da jogada, mas eu não vou ter um grande volume de pontuação, porque o volume de pontuação vai estar com os outros caras, né? Então, acho que esse foi um grande ponto pro Wiseman e um ponto questionável, assim, você tem vários paralelos recentes que o Kerr não conseguiu desenvolver os jovens ao mesmo tempo. O Jordan Poole é um ponto muito por necessidade dos Warriors naquela temporada, não lembro agora que foi o pior calor de NBA num ano e aí no outro ele virou um jogador útil, eu não lembro agora qual foi a temporada. Eles não foram campeões, eles não seriam campeões sem um Poole na temporada passada. Não, de fato, não, assim, não sei se eu pagaria tanto, mas se você parar pra pensar e ver assim, o cara foi bem, o cara já tá conseguindo ir bem com o Curry, foi o único dos jovens que teve ali a minutagem, vamos pagar o cara, né, vamos apostar no cara, e aí um ano depois Então acho que assim, é um pouco dos dois. Acho que ele pode, o Kuminga principalmente, eu acho que ele pode ser melhor em outros ambientes, assim como o Wiseman, acho que é um jogador que pode ser melhor em Detroit, mas também é muito difícil ser calor num time que tá brigando por título, cara, muito difícil. Eu concordo com você quanto ao Wiseman, tudo, e era a escolha certa, sim, porque foi um ano também difícil, foi o draft da pandemia, né, os times não se encontraram com jogadores, né? Então isso dificulta. E não fazia muito sentido o LaMelo, um ball handler, nesse time do Golden State Warriors, né? Então, até porque eles tinham tido uma experiência ruim com o D'Angelo Russell, né? Que lembra quando trocaram o Kevin Durant e falaram, será que D'Angelo Russell, Curry e Thompson dá? Não deu. Não deu.
E acho que o erro maior é não ter selecionado o Franz Wagner ao invés do Kuminga, né? Que era a escolha que muita gente defendia na época. O Kuminga, todo mundo sabia que era um projeto, né? E volta aquela questão, né? Você não tem muito tempo pra errar e aprender em quadra com o Golden State Warriors, né? Se você começar a errar, é um time que tá buscando títulos, né? Mas ao mesmo tempo será que o Franz Wagner teria virado Franz Wagner se ele tivesse ido pro Golden State Warriors? Ele teria as oportunidades de iniciar ataque como ele tem no Orlando Magic? Talvez não, né? Então, mas o retrospecto recente do Warriors em draft não é dos melhores, mas assim, a gente vai acompanhar as próximas movimentações. Apesar de se construir uma dinastia historicamente através do draft, ironicamente. Assim, a primeira parte da década passada, né, eles foram muito bem, né, e a segunda parte nem tanto, né. Acho que o único grande acerto deles no draft mesmo é o Jordan Poole, né, e que nessa altura aqui não... Quer dizer, foi um acerto, não importa o que aconteça daqui pra frente, né. Foi a 29ª escolha do primeira rodada e te ajudou no campeonato no terceiro ano. Exatamente, né, mas essas escolhas altas que eles desperdiçaram que dói, né, que acho que foi a oportunidade perdida. Não sei se você lembra, mas na época que o Kuminga foi selecionado, a segunda, muitos falavam do Franz Wagner realmente à frente. Mas teve aquela questão, os recruiters americanos com um cara que é alemão, aquela coisa toda. E era um cara que jogava pro Michigan, inclusive, se eu não me engano, o Franz Wagner. Mas o próprio Kerr falou depois que a escolha 7 que eles queriam, que eles pensavam em pegar ao invés do Kuminga, era o Moody. E aí o Moody foi caindo. Se não me engano, acho que a escolha do Kuminga não era do Warriors, não era do Wolves. E aí sobrou o Moody na 14, aí foi o Paraíso, escolheram os dois garotos que eles queriam. E até agora não foi tão bom. É que o Franz Wagner seria perfeito nesse time, né? Seria. Mas vamos encerrar aqui e falar rapidamente do Ja Morant. Mais uma vez, né? Assim, ele teve aquela questão, a primeira live que ele apareceu com uma arma. Ele foi suspenso por 8 jogos pela NBA, se internou numa clínica de reabilitação, que eu não sei como funciona uma clínica de reabilitação pra arma. Eu não sei muito bem como é que é. Ele ficou literalmente 96 horas, que são 4 dias? 4 dias. Não. 3 dias. 4? Não, peraí. Tem que fazer essa conta aqui. 48 horas, são 2 dias. 4 dias. 4 dias, isso mesmo. E saiu... Humanas tentando fazer conta, é maravilhoso. Exatamente, 2 jornalistas aqui, gente. Ele deu entrevista dizendo que estava arrependido e tal, que ia botar tudo pra frente, botar pra trás e tal. E o que acontece? Ele aparece numa live do amigo dele, aquele amigo dele, né, o polêmico lá, que chegou a entrar em quadra quando teve uma confusão no jogo Memphis Grizzlies e tal. O Ja Morant aparece como uma arma. Tá afastado preventivamente do time. Ele, enquanto a NBA investiga, ele tá de férias, né? Mas ele não pode participar de nenhuma atividade do time. Assim, não sei onde é que ele estava, né? Nos Estados Unidos, cada estado tem uma regra diferente de porte, sua legislação. Porte de armas e tal, e não sei dizer. Não parece o que ele fez pela letra da lei, não parece ter sido crime, dependendo do estado que ele estava. Mas, ao mesmo tempo, a NBA, você não precisa cometer um crime pra NBA te punir, né? A NBA tem um código de conduta e ele é um cara reincidente. Então, eu não duvido a NBA vir pesada dessa vez pra cima do Ja Morant. E é uma pena, Matheus, porque ele é o melhor jogador do time. Não só o que ele faz, ele tá prejudicando a própria carreira, mas quando o melhor jogador do time se comporta dessa forma, ele afeta a equipe. E a gente viu o que foi o Memphis Grizzlies nos playoffs na temporada, né? E Dillon Brooks falando merda e tal. É muito complicado. Ele é um cara novo e tal, mas insistir no erro, depois de tudo que ele passou no final da temporada regular, é inacreditável. Não, de fato. E eu troquei uma ideia com... Na época que aconteceu a suspensão, a gente fez um Space e o Coast. A gente tava comentando sobre, né, e tal. E, cara, a gente chegou num ponto que é interessante. O Dillon Brooks saiu como o vilão dos playoffs, né, não vai estar no time.
e afins, né? Mas, cara, eu acho que muito dessa questão, até do Dillon Brooks ter falado, ser tão falastrão em determinados momentos da temporada regular, foi tipo, Dallas Mavericks e Memphis Grizzlies terça-feira no Tennessee. Aí o Dillon Brooks fala, não, o Kyrie Irving, porque o Kyrie não gosta de... Muito pra tirar o foco do que o Ja Morant, do quão o Ja Morant tava na mídia, cara. Então, assim, pô, eu vou ser um personagem, vou ser um vilão, não que ele não fosse, mas, pô, vamos parar de falar do meu franchise player, né? E eu sinto que o Dillon Brooks é um cara que ainda, assim, é muito de grupo, por mais que fale muito dos outros. Esses caras sempre são de grupo, né? Então é complicado. Eu também acho inacreditável. E é um ponto que você começa a pensar que é um desperdício, porque, cara, o Ja Morant tem uma situação muito interessante dentro da NBA, porque muita gente tem essa questão de superestimado, não sei o que, se fosse tal armador fazendo isso, não teria a mesma repercussão. Mas, cara, ele é o jogador, né, que representa entre os armadores da NBA, eu acho, essa questão que a NBA valoriza tanto do business, do espetáculo, de você dar uma enterrada absurda, de você voar no topo. E ele é um cara corajoso, ele é um cara que, assim, cara, joga com força, então ele vai pra enterrar na cara do Anthony Davis, ele vai pra enterrar na cara de não sei quem. Ele é um jogador que tem muito esse quesito. Além de ser espetacular, assim, o Memphis Grizzlies não tem uma reconstrução. Um ano, Ja Morant, e ele já subiu, assim, pra segunda colocação pelo segundo. Acho que ano passado eles ficaram em segundo também, não ficaram? Não lembro de cabeça. Foram 2 anos consecutivos, né, que eles ficaram em segundo, mando de quadra, assim. O Grizzlies que vinha de uma época muito, né, assim, pra quem acompanhou o NBA nos anos 2000, 2010, com Marc Gasol, com Zach Randolph, né, era uma franquia que ganhou uma identidade. E agora tava nesse lado mais business, com o Ja Morant e afins. Mas é muito complicado, né, como você falou. Acho que é a reincidência que complica muito ele. A gente já viu o NBA penalizando o jogador aí por 1 ano, 2 anos, não acho que é o caso aqui, até pelo tamanho do jogador, que infelizmente ele também costuma dar uma passada de pano, obviamente, assim, casos muito mais graves do que esse, né, historicamente ela passou pano para jogadores grandes que fizeram burrada, mas você fica com essa áurea, né, de garoto problema e afins, e nunca é bom, cara, nunca é bom. Acabou. O contexto é muito diferente dos Estados Unidos, é uma coisa muito diferente, assim, o sentimento, né, da pessoa, o que ele quer passar com isso, com essa imagem, mas é decepcionante, assim, porque é um superstar, né, cara? E, assim, você pega o contexto de Memphis, né, que é uma cidade muito violenta, o cara é um exemplo, né? Então, pra criança, pra cara jovem como ele, né, que é um jovem, 23 anos, 22 anos, então, assim, é inacreditável, como você falou. E não é só questão da arma, né? Ele foi acusado de agredir um adolescente, foi acusado de ameaçar um segurança de shopping, um jogo contra o Pacers, não dá pra dizer que foi exatamente ele, né? Mas do carro dele foi apontado o que os seguranças dos Pacers acreditam que eram mira laser nos jogadores dos Pacers, né? Depois de um jogo e teve confusão. Então, é muita coisa, né? Um problema em cima do outro que vai se juntando, né? Ele é um cara que, por exemplo, ele tava pra lançar o tênis dele, né, da Nike, né? Então, e era um jogador muito popular, mesmo jogando em Memphis, tinha um levantamento lá que ele foi o jogador que teve mais visualização de vídeo no Twitter, né? Acho que na temporada passada ou retrasada, né? Não, assim, pra pessoa, ou pro fã, vamos dizer, o fã casual, ou pro cara que é meio alheio, essas pessoas conhecem o Ja Morant. Conhecem, tipo assim, das enterradas e tal. Sabe o que ele me lembra muito? Ele me lembra muito o Gilbert Arenas. No seu auge em Washington. Exatamente. A gente já viu esse caminho errado, né? A gente já viu... hoje quem é o Gilbert Arenas? O Ja Morant. Ele tá entrando num caminho complicado e que há algum tempo a gente não via, né? Isso era muito mais dos anos 2000 na NBA, final dos anos 90. Há algum tempo que a gente não tinha um jogador cometendo esses erros, né? Porque acho que a maioria aprendeu com os erros do passado. Mas enfim, a gente vai acompanhar siga lá no Pisou na Linha pra você acompanhar as notícias. Siga lá o meu perfil também, Cara dos Esportes. Acompanhe o trabalho lá do Matheus, que é muito legal no Twitter. Tá sempre tweetando vídeos, tweetando informações sobre a liga. Matheus, muito obrigado pela sua participação aqui de última hora. Mas acredito que será a primeira
de muitas. Vai ser o primeiro de muitos convites, isso eu posso te garantir. Estamos sempre aí pra você, cara. Gostei muito da nossa conversa, mas brigadão mesmo. E é @pisou na linha, né? Lá no Twitter. Isso, @pisou na linha lá. A gente, como o Gabriel disse, a gente tem um trabalho, assim, é duro, é difícil, porque a gente tenta cobrir, assim, todos os times, a informação, a jogo e afins, mas é muito legal também. E sigam lá, me ajudem lá, assim como sigam o Gabriel, que o cara pra quem gosta de NFL também, né, que eu sou fã de NFL, eu vejo todos os vídeos de NFL dele, que eu fico... Muito obrigado, Matheus, muito obrigado, ouvinte. Podcast Cara dos Esportes volta. Então, calendário da semana vai ser um pouquinho diferente. Podcast de NFL exclusivo para apoiadores vai ao ar na quarta-feira à noite, porque na terça-feira à noite, depois da loteria, do draft, eu vou postar o mock draft aqui no feed e mais se tiver de playoff e tal. Então o episódio de NBA, o segundo episódio de NBA da semana vai ser na terça-feira à noite. Se tiver alguma coisa muito importante, lá pra quinta-feira, sexta-feira, outro episódio de NBA. Mas acompanhem lá os vídeos no Instagram, no TikTok, acompanhem lá o Twitter. E que a gente vai se falando, se tiver alguma mudança na programação, eu aviso lá pra vocês. Então é isso. Até a próxima. Tchau!